paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos estar começando aqui a nossa escola bíblica dominical, abrindo as nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, verso 1 ao verso de número 11. Romanos capítulo 5, versos 1 ao verso 11, que o tema da nossa lição ainda continua a oração e o caráter de Deus. Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus: o justificado tem paz com Deus. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos otorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos nós. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha coragem de dispor sua vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. E também, vamos lá em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, os versos 13 a 23, a suprema pessoa de Cristo. Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao verso de número 22, que diz assim, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo
todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós, outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permanecestes na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Que Deus assim possa estar aplicando a sua palavra dentro do nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela manhã, por esse momento de ensino da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A oração e o caráter de Deus. A oração e o caráter de Deus. Irmãos, hoje a igreja vem passando, por situações talvez de, como a gente pode dizer, intolerância, situações de desânimo, situações de preguiça, situações de não querer mais. A nossa opinião, ela muda a cada dia e a cada instante. Hoje nós pensamos uma coisa e amanhã o nosso pensamento já é outro, totalmente ao contrário daquilo que nós estamos pensando hoje. É uma mudança repentina. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Hoje eu quero tal coisa, daqui a pouco eu não quero mais. Só que Deus, Ele muda essa situação, muda o nosso pensamento para a glória dele. Que nós mudamos, mas Deus não muda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é um ser de caráter aprovado, e Ele não vai reprovar aquilo que Ele já aprovou. Se Ele nos garante que Ele estará, que Ele estaria, ou que Ele vai estar conosco, isso Ele vai cumprir até o dia da consumação, que Ele tem prometido: eis que estarei convosco. Só que muitas das vezes nós, na nossa fraqueza, talvez até na nossa incredulidade, tem uma palavra assim que eles não gostam muito de falar, mas a pessoa é incrédula, irmãos? Que hoje não poderia ter, irmãos, crente incrédulo. Mas por que tem crente incrédulo? Mas a incredulidade vem do quê? Hoje nós temos a escola bíblica dominical. A gente fala, é uma escola boa ou não é? É ótima. Aí por que as pessoas não participam? Às vezes as barreiras do dia a dia, ela tem impedido muito de crescer. Mas só que Deus, Ele vai dar o crescimento para quem quer crescer. É igual você entrar numa empresa
Você entra como auxiliar administrativo, né, que era antigamente, que era ajudante, né, de limpeza, que era faxineiro, hoje é auxiliar administrativo, né, ficou totalmente mais sofisticado, mas a função é a mesma. Mas dentro dessa função de você entrar como auxiliar administrativo, você pode chegar ao cargo de gerente, basta você querer crescer, né? É de você procurar o quê? Fazer sempre o melhor, né? Quem já trabalhou aqui, que teve suas promoções, né, que você lutou por onde você consegue. E a mesma coisa, irmãos, nós dentro da palavra de Deus, só cresce quem quer. Porque o texto aqui de Romanos capítulo 5, ele vem dizendo assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, que aprendemos que a tribulação produz o que? A perseverança. No caso de nós, o que? Perseverar em algo. Quem persevera, irmão, cresce. Tiago, quanto tempo você toca violão? 10 anos. 10 anos, né? De quando você começou, né? Hoje você sabe muito mais. Porque, irmão, se ele não perseverar em aprender, ele vai ficar só na sequência de dó. Vai ficar só na sequência de dó. Aí você vai ver lá com sétima maior, si bemol, não sei do que, isso, um monte de coisa. Isso exige o quê? Perseverança em querer aprender. Agora, quando a gente deixa, né, se levar assim por algo que a gente não interessa, a gente nunca vai aprender nada. Nunca vai sair do primeiro ano primário. Nunca vai chegar na faculdade. E aí a gente vai ver, né, o que Deus ele tem feito, o que Ele tem mostrado, o que Ele tem demonstrado para poder nos dar essa condição da gente conseguir o que? Enfrentar nessa situação que está acontecendo. Mas a gente vai vendo pessoas o que? Acomodadas. Foi igual nós falamos na quinta-feira. As pessoas ainda estão com um leitinho espiritual. Ela não consegue comer feijoada. Elas estão na mamadeira ainda. Mas só que Deus ele quer fazer o que? Ele quer mostrar para nós diferente algo, porque Ele é um Deus de caráter aprovado. E Ele não vai reprovar ninguém pelas suas atitudes, vai estar sempre dando oportunidade. E a oportunidade está cada vez mais batendo a porta. Só que Ele nunca vai deixar de bater na nossa porta. Olha só, tensão, choque ou lobotomia podem alterar o caráter de uma pessoa, mas nada altera o caráter de Deus. Ou, no curso da vida humana, os gostos, as perspectivas e o temperamento podem mudar radicalmente. Alguém gentil e equilibrado pode se tornar amargo ou irritado. Uma pessoa de bom gênio pode se tornar cínica e insensível. Mas com o Criador nada disso acontece. Ele nunca se torna menos verdadeiro, misericordioso, justo ou melhor do que sempre foi. O caráter de Deus é hoje e sempre será exatamente como era nos tempos bíblicos e como permanece até hoje. É uma característica a qual Deus ele coloca no coração da pessoa a partir do momento que ela toma uma decisão. É isso aqui, irmãos. Nos meus poucos anos que eu tenho de evangelho, a tendência é o que? É crescer através do que? Do conhecimento. O outro texto nós temos na quinta-feira: crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 18. Quer ver só?
2 Pedro, capítulo 3, o verso de número 18, ele vai estar nos dando essa orientação, do que nós temos, de crescer nesse conhecimento. E nós só podemos crescer nesse conhecimento através do quê? Da nossa perseverança. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e no dia eterno. Amém. Antes crescer na graça e no conhecimento. Só que esse conhecimento vem, através do quê? Da nossa perseverança, a qual nós vemos aqui no Romanos capítulo 5, a partir aqui, do verso 4, que a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, que quando nós confiamos em Deus, e confiamos primeiramente na nossa capacidade, é que a gente pode chegar a um determinado ponto. Mas para isso precisamos querer. Jesus, quando Ele nos convida, Ele diz assim, Mateus capítulo 11, verso 28, ele fala: venham a mim. Veja só, olha só, Jesus está chamando. Ele fala para a Neuzinha: venha a mim. Ele busca de uma maneira que a gente não imagina como Ele quer buscar. Ele fala: venham a mim. Mas Ele está lá parado. O chamado é de Deus e a ação é nossa. Tiago, você vai ser músico. Marenilda, você vai ser diaconisa. Quem que tem que preparar? Já está dando o quê? A aprovação dele. Aí depende da gente aproveitarmos essa aprovação. E essa aprovação que Deus dá é para sempre. Por isso que não existe ex-músico, não existe ex-pastor, não existe ex-marido. Porque Deus faz uma aliança, e essa aliança ela não pode ser quebrada. Porque aquilo que você aprende, irmãos, você pode falar o que quer, você nunca desaprende. Tiago, ele vai tocar uma música, qual que é a nota que ele vai ter que dar? Imagine só, ele já sabe, é só dele ver a música que ele vai tocar. Ele tocou aqui, Deus enviou seu Filho amado. Qual foi a nota que ele usou? Ele sabe, ele não vai esquecer. Se Jesus te falar assim: venham a mim, você sabe que você tem que ir a Ele. Você tem que tomar essa ação de chegar a Ele. E se nós não temos o primeiro passo, nós não vamos aprender nada. Se eu um dia não desse o primeiro passo, hoje eu não estaria aqui. Ele me chamou, mas a atitude foi minha de querer Ele como meu Senhor e meu Salvador. Ele enviou alguém para me dizer: Jesus te ama. Mas a pessoa não vai obrigar você, não. Você tem que ir lá, você tem que aceitar Ele. Não, gente. O Espírito Santo toca você, é uma ação sua. Ninguém pode pegar seu braço e levantar seu braço. Porque Deus, Ele te dá essa oportunidade. Que a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo se aprovou. Olha só, é instrutivo nesse ponto trazer a lembrança as duas vezes em que Deus revelou seu nome no livro de Êxodo. Veja só, o nome de Deus revelado é, por certo, mais do que apenas uma etiqueta. Trata-se da revelação do que Ele é relativamente ao ser humano, aquilo que Ele vem colocar, que nem fala, quer ver, Efésios capítulo 1, o verso de número 13, ele diz assim, olha só o que Deus faz conosco, no dia que nós tomamos essa atitude, de querer receber dele algo para sempre. Nele igualmente, Efésios capítulo
o versículo de número 13: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele, vamos supor, quem já escreveu carta aqui, a irmã Auros, que mandou várias cartas, a irmã Deus já mandou várias cartas, a Renilda então nem se fala, é como secretária, chegava, não, o que se faz, irmão, quando está no correio? Vai lá, não, tem que ter o selo, certo? Então ela vai colar o selo. Quem que vai abrir essa carta? Quem que vai tirar o selo? É a pessoa que vai estar destinada àquela carta. Só ela pode abrir a carta. E nós hoje somos essa carta a qual Deus está escrevendo desde o dia que nós aceitamos Jesus. É uma carta selada, lacrada. Ninguém, um caminhão sai de São Paulo e vai para o Rio Grande do Sul, ele coloca um lacre, aqui em São Paulo. Esse lacre só vai ser tirado lá pela pessoa autorizada. Ela tem um código lá, esse código só é essa pessoa que sabe. Imagine só, nós hoje estamos sendo preparados para alguém receber essa carta. Aí, como é que está sendo escrito através da nossa vida essa carta para Deus? E aí, como é que está sendo escrita? Tem quantos pontos de interrogação nessa carta? Ou ela já está no ponto final? Ou ela está no começo? Então a gente precisa ter essa concepção dentro da nossa vida, que nós fazemos parte daquilo que Deus, que nem o irmão um dia disse, que hoje nós somos o quê? Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo lá fora. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O mundo não conhece a Bíblia, ele conhece a Bíblia através da nossa vida e através do nosso testemunho. E o caráter de Deus é um ser de caráter aprovado, certo? Aí, como nós estamos representando esse Deus lá fora, a qual o mundo não conhece, através do que é nosso testemunho? São essas duas questões. A carta que está sendo escrita sobre a nossa vida, como é que ela está sendo escrita? Todos estão entendendo ou tem alguma dúvida? Deus não deixa dúvida. E quem que vai fazer com que essa escrita seja mais legível, que as pessoas só de olhar já vai saber? É nós mesmos, através do nosso testemunho e através do nosso exemplo. E a Bíblia vem falando assim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E aí? Então, nós temos que fazer o quê? Uma autoanálise. Deus está chamando, Deus está preparando. Às vezes a gente fala, o pastor vem e fala. Hoje o pastor chamou a atenção de muitos músicos aí, irmão. O que eu estou cantando? O que eu estou falando através do meu louvor? Fica até ruim quem está à frente, fala, opa, tem que ir, Imagina que o Tiago vai pensar, poxa, o que eu vou cantar lá, Já ficou preocupado, mas graças a Deus, foi 2 louvores bonitos. Fala da palavra de Deus. Então, irmãos, Deus ele está trazendo para nós um recado. Deus está dando uma oportunidade de você vir, se for uma reconciliação, que haja reconciliação. Se for perdão, que haja perdão. Se for algo, talvez que você não esteja conseguindo, Deus vai dar força. Ele fala assim, veja só. Em Êxodo capítulo 3,
lemos como Deus anunciou o seu nome a Moisés. Eu sou o que sou. A expressão na qual Yahvé, Jeová o Senhor, é na verdade uma forma resumida. Esse nome não descreve a Deus, declara apenas sua existência, eternidade, imutabilidade, uma lembrança à humanidade de que Ele tem vida em si mesmo e de que o que Ele é agora será eternamente. Em Êxodo capítulo 34, entretanto, lemos como Deus proclamou seu nome, o Senhor, a Moisés, relacionando as várias facetas do seu caráter santo. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração, que está nos versos 6 e verso 7. Então, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, Ele sabe até antes de você falar, de você pensar, Ele já sabe, é o único que conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, Ele sabe toda a situação, mas só que Deus, Ele quer fazer muito mais do que isso. Ele quer trazer para nós algo, que Ele fala no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes que vocês não sabem. Só que para Deus anunciar essas coisas grandes, nós temos que permanecer sempre em oração. E Ele vai responder-nos. De um jeito ou de outro Ele vai responder. Porque Ele não vai mudar a sua situação. Aqui no verso 5 diz assim, de Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, no verso 5 diz assim, a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo. Nós confiamos na promessa dele. Se Ele diz lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, não te mandei eu ser forte, não te pague, nem te espante, mas medita nesse livro dia e noite, Gente, então é a promessa de Deus que está fazendo o quê? Se cumprir nas nossas vidas. Aí vem mais uma pergunta: quem realmente está meditando na palavra de Deus? E se está meditando na palavra de Deus, irmão, o que Deus manda você fazer e que não está sendo feito? Deus fala assim, vinde a mim. Vamos pensar um pouco nessa questão. Venham a mim todos estáis cansados e sobrecarregados. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não precisa nem perguntar, porque a irmã vai estar cansada. Irmã Renilda, você está cansada? Depois do dia de ontem. Aí ele fala, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer dizer, o alívio que a gente vai encontrar, irmãos, é na casa de Deus. Você está cansado, mas você precisa encontrar força para estar assumindo o quê? Esse compromisso, gente. Eu não posso deixar que as coisas que acontecem na nossa vida atrapalhem a nossa comunhão. Quantos já chegaram aqui, quase sem conseguir dar um passo e saem daqui correndo, vai para casa, estão dizendo, poxa, eu estava ruim, hoje Deus me curou. E isso, irmão, gente, é um desafio. Puxa, quando a gente vai acordar para isso? Pelo amor de Deus, quando a gente vai acordar, irmãos do céu, a gente precisa de ter essa convicção. Eu estou ruim hoje, eu não tenho condições de ir para a escola bíblica, mas pela fé eu vou, porque eu sei que Deus ele vai agir ao meu favor, eu vou sair de lá curado. Não que você vai vir atrás de milagre,
que o milagre acontece, igual está lá no livro de João, capítulo 2. Faça apenas o que Jesus está mandando, só isso. Não precisa mais de nada. É só fazer apenas o que Ele manda. Eles foram lá e fizeram o que Ele mandou, o milagre foi feito. E Jesus hoje Ele está mandando fazer o quê? É só isso que Ele quer, a nossa obediência. Às vezes nós queremos um milagre, nós queremos a bênção, mas não queremos ir atrás de quem vai nos abençoar. Está confiando mais na receita médica do que na palavra de Deus. E aí cada um vai poder fazer o quê? Vai poder ter essa visão de acordo com aquilo que ele quer saber de Deus, irmãos. Então a gente precisa o quê? Às vezes a coisa está acontecendo e você questiona você mesmo, por que fulano de tal consegue e eu não consigo? Mas o que fulano de tal está fazendo que você não está fazendo? Faça igual fulano de tal está fazendo. Ele é abençoado porque ele obedece ou ele não obedece? Se Deus nos determina algo, imagine só, Deus deu uma ordem, né? Tá lá, vamos pegar um exemplo aqui daquele que foi de Naamã. Qual que era a ordem que Eliseu deu? Vai lá, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Imagine só, um rio igual o rio Tietê. O milagre vai acontecer se você mergulhar dentro daquele rio. Como é que foi? É muito sujo. Mas você está doente, você precisa desse sacrifício. Deus está falando para você, não, vai mergulhe 7 vezes lá. E aí, qual seria a atitude dos irmãos dentro dessa situação? Aí, vem uma pessoa e questiona, se a ordem é você ir lá e mergulhar, qual que é a dificuldade, meu amigo? Então vai lá e mergulhe para ver o resultado. Irmão, nós só podemos conseguir algo se nós formos atrás. Nós só vamos conseguir atingir o nosso objetivo se nós formos atrás. Se a ordem é vá, então vá. Se a ordem é venha, então vem. Depois não reclama. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, no verso 20, Deus está batendo a porta. Se o verso fala que Ele está batendo a porta, por que Ele está batendo a porta? Se Ele está batendo a porta, porque Ele ainda não faz parte. Então hoje, muitos precisam abrir a porta para que o Espírito Santo entre e faça morada. Que até então Ele está só batendo. Mas Ele quer falar uma coisa? Eu quero falar assim, que às vezes as pessoas só acreditam também em orientação de quem eles querem. Naamã, quem falou para ele ir fazer foi uma criança, né? E tem pessoas que só acham que são abençoadas se for esse ou aquele, e a gente vê que ele precisava da mudança, e ele tinha fé em Deus, e ele acreditava que podia, né, alcançar o que ele desejava. A menina foi, falou, e ele obedeceu. E tem pessoas que só acreditam em pessoas que elas, conforme elas querem. Elas não dão valor para todas as pessoas. Elas selecionam, né? Então, quando a gente quer ser abençoado, a gente tem que vir para ouvir mesmo. E ouvir a palavra do nosso Deus, para a gente sair com a nossa vitória na mão. É fácil? Não é fácil, como o irmão está falando. É difícil a gente que trabalha deixar nossa casa, deixar algumas coisas, né, por fazer para estar aqui de manhã. Não é fácil, mas nós que queremos estar com a nossa vida no altar do Senhor e crescendo espiritualmente e aprendendo mais, a gente vem. É que meu irmão falou, está cansado? A gente não precisa nem esperar que ninguém responda. Porque nós todos aqui temos uma vida social
corrida, né? Mas a gente está aqui na casa de Deus, né? Aguardando que as bênçãos dele venham sobre nós. É isso aí, irmãos. Então a gente tem um ditado que fala: onde estão os melhores perfumes? Às vezes a gente não dá valor, né? Deus, se ele usou uma jumenta para falar, imagine só, né? O que uma criança pode fazer? Deus, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer e como ele quer. Agora precisamos do quê? É de Deus ou não? Cada um sabe da sua necessidade. Hoje nós ouvimos uma mensagem sobre louvor. Eu gosto de louvor. Eu gosto muito de música. Entendeu? Então a gente tem que estar atento àquilo que Deus ele quer o melhor para nós. Porque só nós sabemos aonde o nosso calo aperta, né? Aí ele diz aqui, ó, essa proclamação complementa a de Êxodo 3, ao dizer-nos o que Yahvé é de fato, e esta complementa aquela ao expressar que Deus é para sempre. O que naquele momento, há 3.000 anos, afirmou ser a Moisés, o caráter moral de Deus é imutável. Assim, Tiago, numa passagem que trata da bondade e santidade de Deus, sua generosidade para com os homens e hostilidade para com o pecado, menciona a Deus como aquele em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, que ele não muda nunca e nem vai mudar, né? Porque, quer ver, ó, Romanos capítulo 8, nos versos 31 ao verso número 39, diz assim: o hino da vitória, Deus é por nós, né? O hino da vitória, Deus é por nós. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas essas coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presentes, nem futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa, né, é a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, dos versos 31 ao verso 39, é aquilo que nós estamos citando, né? Tudo na nossa vida, a gente vai sempre falar, é um desafio. Hoje, para nós, hoje, tudo é um desafio. E como nós vamos, né, vencer esse desafio se nós não conhecermos aquele que está nos desafiando? É igual um pedreiro, vamos lá, né? Vai chegar aqui um mestre de obra e vai falar assim: ó, você é pedreiro? Sim, então eu quero que você construa um muro daqui até a estação de Guaianazes. Ah, mas isso vai demorar 3 meses. Qual que é a ordem que ele está dando? Construa um muro daqui até a estação de Guaianazes. O tempo não importa.
É para você construir esse muro. Se a ordem é dada e você é capacitado para fazer, então vai lá e faça. A ordem hoje, que nos fala em Marcos capítulo 16, ide e anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas como é que eu vou anunciar se as pessoas não estão nem aí com Cristo? Qual que é a ordem? Vai e anuncie. Se a pessoa vai aceitar, é problema dela. A nossa obrigação é ir. Agora, como é que nós devemos ir se nós ainda não vimos? Vocês vão entender a diferença? Como é que nós vamos pregar o Evangelho se o Evangelho ainda não faz parte da nossa vida? Deus está dando a ordem, vai. Só que para você precisa vir e assumir um compromisso. Porque a partir do momento que nós assumimos o compromisso, que você tem esse compromisso, nós estamos sendo observados pelo mundo. E o mundo está nos observando de uma tal maneira que ele está vendo a nossa atitude. Uma pessoa passa aqui na rua, ela passa por essa porta, ela passa por aquela porta, o que ela vai ver aqui dentro? Ela passa ali, ela vê esses bancos tudo vazio. Quando ela sai daquela hora, ela vê os bancos tudo vazio. Alguma coisa está acontecendo. O que será? Então, temos o que? Primeiro vir e depois ir. Então, aqui nesse livro de Romano está dizendo para nós aqui sobre esse da vitória, né? Que nós só vamos vencer a partir do momento que nós entrarmos no jogo. Como é que você vai cantar o hino da vitória? Imagine só, o pastor falou sobre a travessia, né, lá do Mar Vermelho, né, o cântico de Moisés, o cântico da irmã dele. Eles cantaram o hino da vitória depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, certo? Eles atravessaram o Mar Vermelho e cantaram o hino da vitória. Eles cantaram antes de atravessar ou depois de atravessar? Vocês entenderam? Então, nós precisamos cantar esse hino da vitória. E para nós cantar o hino da vitória, temos que atravessar o mar. E quantos hoje estão preparados para essa travessia, né? Em uma explicação básica sobre esse texto, assim como o nosso Deus não muda, as pessoas mudam de uma maneira muito fácil. Imagine só de onde você saiu e de onde Deus te colocou. Aí vem a pergunta: o porquê abandonar tudo, né? Abandonar tudo. Aqui podemos observar como o ser humano muda de opinião de uma hora para outra, e com Deus é totalmente diferente. Ele nunca muda, e isso é realmente uma preocupação para nós hoje. Temos que tomar muito cuidado naquilo que falamos para não magoar as pessoas. Então, irmãos, dentro dessa nossa lição de hoje, a gente vê, né, que o caráter de Deus ele não muda, que a oração e o caráter de Deus, né, e o caráter de Deus ele não muda. Ele permanece ontem, hoje e eternamente. E Ele quer, né, que assim como Ele fez a diferença na nossa vida, né, que essa diferença venha a permanecer para sempre. E da gente estar sempre o quê? Prontos para poder servi-lo, tanto na fartura quanto na escassez, né? Está tudo bem? Então hoje eu vou porque está tudo bem. E quando está tudo mal, por que não ir? Será que Ele não tem a solução para resolver os nossos problemas? Então vamos refletir, né, daquilo que realmente nós queremos e precisamos. Queremos uma igreja forte ou queremos que continue do jeito que está? Às vezes
Eu me questiono, muitas vezes. Eu me questiono, mas é uma resposta. Não tem resposta. Nós só vamos orar, mas não tem resposta. Mas que a gente se preocupa sim. Muito. Porque a gente sabe que a Bíblia fala que o diabo, nosso adversário, vive bramando como leão buscando quem possa tragar. Infelizmente, ele tem tragado muitos. Ele tem tragado muitos. Porque as pessoas estão dando vazão para ele lançar sua seta e atingir as pessoas. E quando ele atinge a pessoa, porque hoje a coisa mais difícil, é mais fácil você ganhar uma pessoa para Cristo que ela nunca ouviu falar de Jesus, do que você fazer a pessoa se reconciliar de onde ela saiu. Que ela vai ter vários obstáculos. Eu não vou lá por causa disso, mas ela esqueceu que Deus ele tem um propósito em tudo. Nós precisamos orar muito para isso. A gente não quer, mas há sim uma preocupação. E vamos continuar orando para que Deus ele venha fazer uma reviravolta e despertar. Desperta tu que dormes. Hoje precisamos despertar. Desperta tu que dormes. Levanta diante dos mortos. Cristo, ele quer esclarecer muitas coisas, mas para ele esclarecermos, às vezes o que eu ouço pela internet não é a mesma coisa que Deus quer que eu ouvir pessoalmente. Pessoalmente, você está ali, a pessoa está falando, você está ouvindo, e Deus ele vai fazer uma diferença. E Deus pode fazer isso. A mesma palavra, você entender totalmente diferente daquilo que Ele quer. Dentro de quê? De cada situação que você está passando. Isso a gente precisa estar apto, a aprender isso. Primeiro a vir, para depois ir. Amém? Que Deus assim Ele aplique a sua palavra sobre o nosso coração, por esse estudo da palavra de Deus. Queremos agradecer por tudo. Próximo domingo nós não teremos EBD, oração pela manhã, que vai ter a eleição. Os irmãos, vamos orar para que tudo corra de acordo com a vontade do Senhor. Bem, hoje nós não temos, não, tá, vai ter mais. Já tem mais 3 estudos referentes ao mesmo tema, tá? Tudo isso que eu estou dando aqui é só a introdução. Só a introdução, nós vamos entrar na revista ainda. Entendeu? Nós ainda vamos entrar na revista, isso é só a introdução. 2 domingos só de introdução. Você entendeu? Então, hoje nós não temos uma diretora, nem um vice-diretor, uma menina como secretária vai estar orando nesse momento, para nós encerrarmos. Tá? Então nós vamos usando até o vice-professor, músico. Mãe Nilda, por favor, agradecer a Deus pelo domingo, que Deus possa nos abençoar, possa fazer com que nós tenhamos aí um excelente dia. Aqui, irmã, por favor. O mundo, o Brasil quer te ver orando. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós te agradecemos por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Amém, Senhor. Nos ensine, Senhor Deus, a dar importância, Senhor Deus, à Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a andar na Tua presença. Nos ensina, Senhor, cada dia mais a ter desejo, Senhor Deus, de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado, Deus de amor, por tudo. Obrigado pelo nosso professor, irmão Daí. Obrigado por cada irmão presente aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, leva-nos em paz para o nosso lar e nos traga em breve, Senhor Deus, para o culto da noite. Essa é a minha oração, com perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Amém.